Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre partilha. É aquela fase no processo de inventário em que os bens, que até o momento eles eram indivisíveis, a partir desse momento serão divididos entre os herdeiros, porque já foi verificado o quê? A qualidade dos herdeiros, o valor dos bens, e aí sim agora o momento de cada herdeiro receber o seu quinhão. Acompanhe comigo as definições que eu coloquei aqui de alguns doutrinadores. Segundo Zeno Veloso, a partilha é um instituto jurídico pelo qual cessam a indivisibilidade e a imobilidade da herança, uma vez que os bens são divididos entre os herdeiros do falecido. Trata-se do momento pelo qual os herdeiros aguardam ansiosamente, sendo certo que a partilha tem efeito declaratório e não constitutivo. Segundo Carvalho, é a repartição ou distribuição dos bens do falecido. É o ponto culminante da liquidação da sentença, pondo termo ao estado de indivisão, discriminando e especificando os quinhões hereditários. Fixa-se o momento em que o acervo deixa de ser uma coisa comum e se transforma em coisas particulares. Lembra que nós falamos lá no começo das aulas que a herança ela tem um efeito o quê? De condomínio, né? Que todos os herdeiros, eles são proprietários daquela herança. Só que é indivisível. Ela só vai passar a ser divisível no momento que é feita a partilha. É importante também frisar que no próximo slide, que é um direito constitucional a partilha. Artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. De início, olha que interessante aqui, determina o Código Civil que o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Eu não posso fazer um testamento, na verdade, poder fazer até pode, só não vai ter validade, inibindo que algum herdeiro participe da partilha. Olha, fulano de tal não vai participar. É um direito constitucional, então mesmo que o testador coloque no testamento a impossibilidade de um herdeiro participar da partilha, não será considerado, ele vai participar. Acompanhe aqui, ó. Percebe-se que o direito à partilha constitui um direito do herdeiro, inafastável pela vontade do testador, até pelo reconhecimento de que o direito à herança é um direito fundamental, constante no artigo 5º. Ok? E algumas espécies de partilha, né? E temos a partilha amigável ou extrajudicial. A partilha será amigável na hipótese que todos os herdeiros forem capazes, fazendo-se por escritura pública, por termo nos autos do inventário ou por escritura particular, homologado pelo juiz. Artigo 2015 do Código Civil e 657 do CPC. Não tem conflito entre herdeiros quanto aos bens. Então, se não tem conflito, se todos forem maiores e capazes, há a possibilidade de realizar a partilha amigável. Inclusive, falamos até um pouquinho, quando falamos de espécies de inventário, o inventário extrajudicial, aquele que é feito no cartório. Nós falamos também do procedimento sumário, né? Que há a possibilidade da partilha amigável, fazer um acordo, digamos assim. Mas também temos a partilha judicial, que é aquela partilha que está lá no procedimento comum do inventário e também no arrolamento comum, tá? Nesse caso aqui, a partilha será feita no judiciário por intermédio de um processo de inventário e será feita pelo juiz. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Partindo para a partilha judicial, esta é obrigatória para os casos que há divergência entre herdeiros ou que algum deles for incapaz. Artigo 2016 do Código Civil. De início, dispõe o artigo 647 do CPC que, separados os bens para pagamento dos credores para a respectiva praça ou leilão, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão. Em seguida, o juiz proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devem constituir no quinhão de cada herdeiro e legatário. As partes peticionam, dentro do prazo, falando qual que é a sua parte, qual que é o seu quinhão. O juiz vai receber essas petições e ele vai proferir a sentença, deliberando assim referente à partilha, qual é o valor correspondente do quinhão para cada herdeiro.
No parágrafo único do artigo 647 do CPC, traz a regra estabelecendo que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício do direito de usar e fruir de determinado bem. Todavia, a norma estabelece que a condição de que o término do inventário tal bem integre a cota desse herdeiro. Em continuidade, enuncia-se que, desde o deferimento do exercício dos direitos de usar e fruir do bem, cabem ao herdeiro beneficiado todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Como se nota, o objetivo de novo preceito é que o herdeiro possa fruir plenamente de que tem direito, concretizando-se a sentença como direito fundamental. Conforme o princípio da Sazini, segundo o artigo 1784 do Código Civil, pelo qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, assim, todos os ônus e bônus. Se eu estou morando naquela casa do meu pai e receber o imposto lá, o IPTU, eu devo pagar, né? Ou eu estou usando o veículo e preciso, por exemplo, fazer o seguro do veículo. Cabe a você fazer o seguro do veículo, né? Ou o IPVA, cabe, né? Até porque ela está usufruindo daquele bem. Eventualmente, se o bem estivesse sem o uso, né, ele seria, a tributação, tudo seria incluída lá na herança para pagamento. Mas, se um dos herdeiros está usufruindo, ele também vai ter o ônus de cuidar. O veículo que eu estou utilizando, ele quebrou, precisa consertar. Eu tenho que consertar sem informar lá no processo de inventário, olha, preciso trocar a bateria do veículo. Não, né? Vamos lá. Continuando, a partilha judicial, temos algumas regrinhas que eu separei para vocês para facilitar, para ficar um pouco mais didático. A primeira regra a ser considerada é a máxima igualdade possível na divisão, seja quanto o valor, seja quanto a natureza e a qualidade dos bens. Essa premissa consta no artigo 2017 do Código Civil, segundo o qual, no partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e a qualidade, e a maior igualdade possível. Esse é um princípio chamado princípio da igualdade da partilha. Vão ser apurados os bens, então digamos que meu pai faleceu, ele deixou 2 herdeiros, eu e meu irmão, né? Ele não era casado, né? Já era viúvo, e deixou 2 irmãos. Nesse caso, digamos que ele tinha 2 veículos, tá? Um veículo fica comigo, um veículo fica com o meu irmão. Agora, se um veículo é muito antigo, o outro é muito novo, vai ter uma desigualdade aí. Então, a ideia é até que venda um dos veículos para equiparar o valor. Tá? Eles vão ver, ele deixou 2 imóveis, um vai em Ubatuba e o outro em Campinas, né? O valor é equivalente dos imóveis, ok, cada um fica com um. Então, a ideia é verificar o que? A natureza, né? Porque, por exemplo, não dá para um ficar com um imóvel no valor de 300 mil e o outro ficar com um veículo de 20 mil. Há uma desproporcionalidade aí, né? Então, a ideia é buscar bens de natureza semelhante para que haja uma divisão correta. Se há uma desproporcionalidade quanto ao valor de um bem, indica o quê? Que até que venda aquele bem para que faça a divisão correta, tá? Vamos lá. Na segunda regra. A segunda regra de interpretação da partilha, constante no inciso 2º, do artigo 648 do CPC, é a de prevenção de litígios futuros, seguindo a linha de diminuição de conflitos adotada pelo novo CPC, que é a cultura de paz. Em tais casos, a mediação e a conciliação sempre poderão ser utilizadas para fim de facilitar a partilha. Tá? Então, aqueles institutos sobre mediação, conciliação, sempre serão bem-vindos, tá? No processo de inventário, inclusive para fazer a partilha. Tá? Eles serão bem-vindos porque as próprias partes resolvem a situação, né? O mediador, ele só vai o quê? Auxiliar as partes a chegar numa solução viável para ambas. E assim, a ideia é manter o quê? Essa cultura de paz, tá? E temos aqui a terceira regrinha. Como terceira regra, para a interpretação de como se dá a partilha, fixa-se no máximo a máxima comodidade dos herdeiros, do cônjuge e do companheiro. Artigo 648, inciso 3º do CPC.
A propósito dessa comodidade, estabelece o artigo 649 que os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro, ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente. Em casos tais, será partilhado o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. O objetivo da norma é de afastar o indesejado condomínio comum entre os herdeiros, especialmente aqueles que não têm uma boa convivência. Essa terceira regra ocorre assim: evitar o que haja um condomínio entre os herdeiros. Então, um imóvel que fique na propriedade, por exemplo, de 3 irmãos. É certo que isso vai virar uma briga futura, né? Então, o que geralmente é orientado? Vender o imóvel e partilhar o valor igual entre eles, né? Exceto se um irmão fala, não, eu vou querer ficar com esse bem, vai adjudicar aquele bem. E ele vai retribuir financeiramente a parte dos irmãos em dinheiro para que ele fique com o imóvel, tá? A ideia é evitar esse condomínio, porque a lei sabe que se evitar conflitos futuros, ok? Vamos lá. Partilha judicial, continuando. A solução também está prevista no artigo 2019 do Código Civil. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge, sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Que é exatamente o que eu acabei de explicar, né? Coloquei até um exemplo aqui. Vende e cada um fica com a sua parte, né? No caso de ter um bem e que todos ficariam proprietários, isso a gente sabe que vai dar problema no futuro. Então, vendidos, divide o valor correspondente ao quinhão de cada um. No parágrafo 1º, não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um dos mais herdeiros requererem lhe seja adjudicado o bem, se ele quiser ficar com um bem para ele, repondo aos outros em dinheiro a diferença após a avaliação atualizada. Parágrafo 2º. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo de licitação. Então, nesse primeiro parágrafo, ele fala o seguinte, eu já até expliquei, mas reforçando. Se um herdeiro quiser ficar com o bem, ele vai ficar com ele, e a parte correspondente dos irmãos, dos outros herdeiros, que seja, ele vai fazer a entrega em dinheiro para a parte desses outros herdeiros. Agora, se mais de um herdeiro quiser ficar com o bem, vai ser como se fosse um processinho mesmo de licitação. Quem vai pagar o valor maior, né? Nesse caso é um processinho de licitação, mas o contrário do que a gente está acostumado, né? Na licitação pública a gente fala que oferece o valor menor para adquirir o bem. Aqui, na verdade, quem oferece o valor maior, tá? Porque vai ser mais benéfico para os herdeiros. Na partilha judicial, nós também vamos observar os direitos do nascituro. Então, vamos entender. Na época do falecimento do autor da herança, ele tinha, por exemplo, deixado algum bem para um filho ou para algum outro herdeiro que foi concebido, mas ainda não tinha nascido, nessa época, haverá uma reserva desse patrimônio que ficará em posse do inventariante, e assim que o nascituro ele nascer, o inventariante liberará essa parte do quinhão para o nascituro, tá? Para a criança. Então vamos ler aqui, vamos entender. Tutelando os direitos do nascituro, aquele que foi concebido e ainda não nasceu, o artigo 650 do CPC estabelece que um dos interessados estiver nessa condição, o quinhão lhe caberá será reservado em poder do inventariante, até o seu nascimento. Previsão também constante no artigo 1798 do Código Civil, segundo o qual legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. O nascituro deve ter o direito sucessório reconhecido a partir da sua concepção. O nascituro ele não tem a personalidade civil, né, aquela personalidade jurídica, porque ele ainda não nasceu. E no nosso país só adquire personalidade jurídica a partir do momento que há o nascimento com vida. Mas o nascituro ele tem direitos, né, e dentre esses direitos é o direito sucessório.
e se ocorrer do autor da herança falecer enquanto ele ainda não tiver nascido, né, a criança não tiver nascida, o quinhão será reservado e ficará em posse do inventariante. Dando continuidade aqui, vamos entender. Mais uma situação, ó. Estabelece o artigo 651 do CPC que o partidor, denominação dada ao agente do órgão do Poder Judiciário responsável pela organização da partilha, organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando no pagamento a seguinte ordem. Como que vai ser ordenado ali para fazer o pagamento? Primeiro, dívidas atendidas. Segundo, meação do cônjuge. Terceiro, meação disponível. Quarto, quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Feito o esboço, dirão sobre ele as partes no prazo comum de 15 dias. Então, a partilha vai ser organizada dessa forma. Primeiro, as dívidas. O cônjuge, ele tem meação, né? Lembra do regime de comunhão universal de bens? O cônjuge tem direito à meação. E na comunhão parcial de bens? Tudo que foi adquirido após o casamento, o cônjuge tem meação. Depois ele vai verificar qual é a meação disponível. Quinhões hereditários, qual é a parte de cada herdeiro, a começar sempre pelo coerdeiro mais velho. Ele vai fazer esse esboço e as partes vão se manifestar, né, no prazo comum de 15 dias, se estão de acordo ou vão impugnar essa organização. Coloquei uma observação aqui que não esqueça. Apesar de a norma não mencionar a meação do companheiro ou convivente, o que aqui parece ter sido um esquecimento legislativo, deve ser ainda incluída na linha dos outros comandos instrumentais do novo CPC, da decisão efetuada pelo STF de repercussão geral, que eu já até comentei isso até em sala, que equiparou a sucessão do companheiro à do cônjuge. Embora a lei não fala cônjuge ou companheiro, né, na questão da meação, o companheiro ele é equiparado ao cônjuge, tá? Foi uma decisão do STF, que eu coloquei até o número do recurso extraordinário aqui, então não esqueçam que o companheiro equiparou. Nesse sentido, adotando proposta desse autor, eu estou falando aqui do Flávio Tartucci, tá, do livro dele, o enunciado 52, aprovado pela primeira jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, de agosto de 2017, na organização do esboço da partilha, tratada pelo artigo 651 do CPC, deve incluir a meação do companheiro. Então, nós temos a decisão do STF, dando repercussão geral, e também nós temos esse enunciado 52, tá? Da Jornada de Direito Civil. Aqui, partilha judicial, continuando. Resolvidas as reclamações, será a partilha lançada nos autos, artigo 652 do CPC, prazo comum para manifestação pelas partes de 15 dias, e o artigo 653, ele fala o seguinte, na partilha constará, primeiro, um auto de orçamento que vai mencionar os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro, dos herdeiros, dos legatários, dos credores admitidos. B, o ativo, o passivo, o líquido partível, com as necessárias especificações, o valor de cada quinhão. Então, esse auto de orçamento, ele vai constar essas informações. Bem organizado, tá, gente? De uma folha de pagamento para cada parte, declarando a cota que deverá pagar em razão dos bens que vão compor o quinhão, as características que individualizam o ônus e que o agravam. O auto de cada uma das folhas será assinado pelo juiz e pelo escrivão. Então, todos vão assinar e vai constar lá nessa folha de pagamento referente à cota de cada um. Essa folha de pagamento, até para poder reforçar, é referente à tributação, tá? Então, para você, na partilha judicial, primeiro paga o imposto, para depois você ter o direito aos bens. Então, observe aqui, ó. Paga o imposto de transmissão a título de morte, que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes, e juntado aos autos a certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Por isso que
Primeiro, organiza, né, quem vai receber o quê, qual o valor do quinhão de cada um. Feito isso, vai ter um documento para cada um, para que faça o pagamento do imposto. Feito o pagamento comprovado nos autos, aí sim o juiz ele vai julgar por sentença partilha. Tá? Então, essa sentença, ela é homologatória e é passível de recurso de apelação. Então, caso algum herdeiro não fique satisfeito, interpor recurso. Transitada em julgado a sentença, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, que serve de prova da divisão dos bens, do qual constarão as seguintes peças. Esse formal de partilha é um documento que cada herdeiro ele recebe com essas informações. Então, vamos ver. Primeiro, termo de inventariante e título de herdeiros. 2. Avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Pagamento do quinhão hereditário. Quitação dos impostos. A sentença, artigo 655 do CPC. E vale dizer que o formal de partilha é fundamental para o registro da aquisição de propriedade do imóvel, visando prová-lo. Quando a pessoa que recebeu o seu quinhão, digamos que no meu quinhão tinha um imóvel. Para conseguir fazer esse registro no cartório de imóveis, é imprescindível levar o formal de partilha, porque lá vai ter todos os detalhes referente ao processo de inventário, comprovando que aquele quinhão, aquela parte foi transferida para aquele herdeiro, e a sentença do juiz, né? Então, ele observando esses dados, o cartório de registro de imóveis poderá proceder com a escritura. Dá garantia dos quinhões hereditários. Então, julgada a partilha no processo de inventário, cada um dos herdeiros terá direito aos bens correspondentes ao seu quinhão. Essa é a regra do artigo 2023 do Código Civil, que traz como conteúdo a cessação do caráter imóvel e indivisível da herança, bem como outrora citado o caráter declaratório da partilha. Efetuada a partilha, cada um terá seus bens, né? Vai cessar aquele condomínio que existia antes da partilha, e cada herdeiro ele vai estar responsável por sua parte. No próxima aula, nós vamos falar sobre a partilha em vida. Há possibilidade no nosso direito dessa partilha e vamos verificar com maiores detalhes. Espero vocês e até daqui a pouco.